Congregação Amada do Senhor, 9 de novembro. Gente, só faltam 2 meses, aliás, menos de 2 meses para terminar o ano. Hoje vamos falar sobre cada um de nós como sendo uma carta de Cristo. Já vou começar com o versículo 2 Coríntios 3, versos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministradas por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E porque eu sou carta viva de Jesus, eu vivo minha vida firmada na rocha. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saiba como nos firmamos nele. Pedir também para vocês assinarem o canal, clicar no sininho até ele ficar preto, porque aí vocês serão notificados de todos os novos vídeos. Vou pedir para você curtir a página do Facebook, compartilhe esse vídeo, comenta, quem sabe, neste exato momento, pode ter alguém que precisa ouvir estas palavras. Bom, de novo, eu sempre falando, nunca me canso, que a Bíblia é uma carta de amor, né? Da parte de Deus para nós. Ela é histórica, é a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda a escritura é inspirada divinamente e ela serve, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então vamos lá, eu já falei o versículo, agora nós vamos dar uma detalhada nele. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Que contexto é esse? É Paulo escrevendo para os coríntios. Ele está falando da autenticidade do apostolado dele. Apóstolo é aquele que vai e implanta novas igrejas. Naquela época, era comum os líderes escrever carta de recomendação de autoridades, né, reconhecidas para testar a credibilidade. É como se fosse um currículo, né? E os oponentes de Paulo tinha oponentes. Às vezes a gente pensa como que pode uma pessoa tão assim, tão entregue ao evangelho ainda ter gente contra, né? Mas existiam. Então Paulo, ele argumenta que ele não precisa destas cartas, porque o próprio povo, as pessoas que o seguiam, que o ouviam, os coríntios, no caso, era a própria vida deles. Então, assim, o sucesso, vamos dizer, né, se é que a gente pode... Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque só Deus é que sabe, né, do que vai no coração de cada um, né? Então, bom, mas vocês entenderam, né? A igreja crescia, a igreja estava firmada, e o fundamento e crescimento da igreja era a prova viva de que ele era enviado por Deus, né? Então, essa prova de autenticidade do apostolado de Paulo não é um documento externo, uma marca, um selo, não, é a comunidade, porque estava gravada no coração, tanto Paulo quanto a comunidade, os dois se amavam, eles haviam um profundo vínculo de amor e um investimento pessoal, né? Era a prova pública, né? A vida transformada dos coríntios não era um segredo, é um testemunho visível, público, universal, tá aí, estava para todo mundo observar. Então, todos observam, ainda hoje, o comportamento cristão. Todo mundo pode errar, mas se um cristão comete um deslize, vira manchete, né? Então, mas, na verdade, isso parece ruim, não é, porque as pessoas sabem quem somos e elas estão nos observando.
Então, a maneira como a gente vive, como a gente ama, como a gente resolve os conflitos, como a gente demonstra fé, isto fica patente, né? Pelas nossas atitudes, pelo que a gente faz. Então, na verdade, a igreja é o quê? São as pessoas que se reúnem, não é um templo, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá o Senhor estará. Então, é essa vida, na vida de Cristo que importa. Então, a igreja é a mensagem de Paulo para o mundo. E ainda hoje, é o poder de Deus, é o poder do Evangelho de Deus, né? E aí no verso 3 continua, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas da carne e do coração. Então, né, especificamente aqui, Paulo está falando da igreja de Corinto, a comunidade não é apenas a prova do apostolado de Paulo. Ela é a carta de Cristo, ela é a expressão do poder do Evangelho. Desculpem. O autor e a mensagem principal é Jesus. Então não é sobre nós, é sobre ele. Mas nele a gente consegue ser como o Douglas Gonçalves gosta de falar. Nós somos uma cópia de Jesus. Ou devemos ser, ou devemos buscar ser. Então, quem cria a carta, não é, ela é criada pela vida, né? Por tudo que as pessoas fazem. Então, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, porque é o Espírito Santo de Deus que mora em nós. Assim que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, é o Espírito Santo que vive em nós. Então, essa nova aliança, ela é sobrenatural. A considerada antiga, mas não é antiga, eu gosto de falar, a primeira aliança que Deus fez com Moisés, é uma aliança, ela preparou o caminho, mas ela é sobrenatural também, porque Deus, né, Deus se manifestou a Moisés, Deus deixou os 10 mandamentos, é uma aliança. Então, hoje, essa escrita está no nosso coração, no interior. Então, o Evangelho é o poder do interior que transforma a vontade, o desejo da pessoa, levando a obediência, e aí vem o amor. Então, então essa carta, ela não é encontrada, como a gente já falou, em diploma, ou selo, ou um currículo ali bem formatado. Ela é expressa na vida da comunidade, na vida das pessoas, na vida da igreja. É no poder do Espírito Santo. É através do fluir da palavra de Deus dentro de nós, é escrita no nosso caráter, porque ela, né, como a gente viu, o mundo observa a nossa atitude. Então, é nossa conduta como crente. Esse é o nosso coração. Então, a mensagem de Cristo é lida pelo mundo de forma como seus seguidores veem. Assim, Jesus Cristo é a base da nossa vida. Ele é a pedra angular da nossa vida. Então, eu queria falar um tiquinho sobre esse lance da pedra angular. Ele é uma carta, mas baseada em que essa carta transborda? Através da vida de Jesus, através do Espírito Santo de Deus em nós, que vai fluir na nossa vida e nós conseguimos expor isso, né? Então, em Efésios 2:20 está escrito: nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a anterior aliança, ela continua na nova, porque prepara para a nova.
Então, os apóstolos, os profetas escreveram, tá em tudo, de Gênesis e Apocalipse, tudo tem a ver conosco hoje. Isso não é passado. Não tem como ser cristão e só ler o Novo Testamento, porque está tudo engajado, está tudo interligado. Você só vai compreender Apocalipse se você compreender Gênesis. E assim toda a palavra. Então, por que tem pedra de esquina? Como é isso? Os construtores sabem, os pedreiros sabem, né? É uma pedra que você coloca num ângulo reto. Essa pedra, sobre ela, você pode montar toda a estrutura. Então, é uma pedra de 90 graus, que isso é conhecido como ângulo reto, né? É a base sólida de uma construção quadrada ou retangular. Tudo vai depender dessa pedra angular. Dela deriva todas as paredes, tudo que vem depois vem dessa pedra angular. Então, ela é um alicerce, né? Então, também tem uma expressão de origem italiana, que a pedra angular, ela também é formada nos arcos romanos, porque o arco também suporta forças opostas, então é determinante, né? E assim, a gente falou dessa carta escrita no nosso coração, a gente falou desse exemplo, a gente falou que o mundo nos observa, mas nos observa quem? Os cristãos. E o que a gente tem que fazer para se converter em cristão? Crer em Jesus, aceitá-lo, é uma escolha. É um posicionamento que não tem como ninguém fazer por você. E sabemos que o nosso Deus não é aquele que empurra, que obriga, ele apenas convida. Não sei se vocês lembram aquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e você há. É esse o convite, é o convite para uma ceia, é o convite para uma amizade, para um relacionamento. Mas cada um tem que escolher. E eu peguei uns versículos aqui, hoje eu vou falar umas coisas um pouco fortes em relação a essa escolha. Em Marcos 12:10 está escrito, ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta por cabeça de esquina. O que está falando aqui? Muitos rejeitaram. Talvez você, até o dia de hoje, rejeitou. Mas hoje eu estou fazendo esse apelo ao seu ouvido. Quem sabe não é a hora, não é o momento exato de você acolher e aceitar essa pedra de esquina como a estrutura que vai te conduzir a uma vida para a qual Deus te preparou. É o plano, é o projeto de Deus que cada um de nós venha a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ele não quer que nenhum sequer se perca. Nem a pior pessoa é da vontade de Deus que se perca. A gente sempre acredita que pode haver uma possibilidade, porque por pior que a pessoa seja, só o Senhor conhece o coração e só Ele vai saber se aquela pessoa vai dar o clique, né? Então tá falando, essa pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta por cabeça de esquina, ou a mesma coisa, ela é a pedra de esquina. No Salmo 118:22 também vai falar dessa pedra de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. É o segundo versículo praticamente igual, porque também está escrito, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é estabelecida. Então esse Salmo 118:22, ele vem, tipo assim, o Marcos 12:10 está exatamente falando o que esse Salmo disse. E em Romanos 9:32 diz assim, por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Aqui Paulo está falando em situações em que pessoas não escolhem com o coração. Aí ele está falando, se você não escolheu com o coração, não escolheu pela fé, não vai funcionar. Você vai tropeçar.
Não tem como você dizer que crê, você fingir que crê, não tem como. É algo pessoal e é algo assim, não tem como enganar Deus, sabe, que fez essa escolha. Em Romanos, logo a seguir, no verso 33 desse capítulo 9, diz, como está escrito, eis que eu ponho em Sião. Sião é o monte Sião que designa a terra de Israel, o lugar onde está o templo, o lugar mais sagrado para os judeus e o lugar que Deus planejou colocar. Então, Israel também é referenciado como Sião. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E aí eu vou ter que te fazer a pergunta. E aí? Você vai tropeçar nessa pedra? Você vai se escandalizar com ela? Ou você vai crer nela? Se você crer, não será confundido. Então, é algo assim, muito forte. Então, eu tive que fazer essa exortação aí. Quem sabe você estava precisando dessa palavra para te dar um empurrãozinho. Não fique para trás. Encare Jesus. Então, e é Ele mesmo que nos edifica. Nós somos como construções, precisamos de uma base sólida para crescermos. E é Jesus que nos oferece essa base sólida, através da carta de amor que ele escreveu para nós, que é a Bíblia, através da carta que a gente se torna ao segui-lo. Então vamos a alguns versos. 1 de Pedro 2,5. Vós também, olha só, que coisa mais incrível, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, olha que maluquice, pedra viva, a gente estudou que o reino, né, mineral não tem as características de vida, porque não reproduz, não cresce, nem isso. Mas a Bíblia aqui está chamando Jesus de pedra angular, a pedra sobre a qual todo edifício é edificado. E aqui está nos chamando de pedras vivas, porque nós somos edificados casa espiritual. Através do Espírito Santo de Deus, nossa ação não é apenas assim de matéria, ela é espiritual, é uma outra esfera. E aqui está falando, nós somos sacerdócio santo. Sacerdote é aquele que fala para Deus as coisas do homem. É como se ele cochichasse lá, ó Deus, aquele homem ali está querendo, está precisando disso, daquilo outro. Então, assim, nós podemos ir direto ao Pai, né? Porque nós somos sacerdócio santo. Oferecer sacrifício espiritual. Paulo fala que o sacrifício da carne para nada aproveita, mas é o quê? É o desejo de seguir a Jesus, de entender o que a Bíblia diz, de viver, de compartilhar, de ter intimidade com Jesus. Isso a gente tem de uma forma sobrenatural, porque é através do Espírito Santo de Deus. Não tem como a nossa mente entender ou explicar. Então, isso você faz por Jesus, você quer se aproximar, então você vai gastar tempo com Ele, você vai orar, vai gastar tempo em ler a Bíblia, em estudar, em orar, em ter comunhão com as pessoas. É assim, você vai querer fazer isso, porque isso, tipo assim, vai te fazer crescer em comunhão, em intimidade com o Pai, através do Espírito Santo de Deus. Em Efésios 2:21 fala, todo edifício, então toda construção, ela tem que ser bem ajustada, ela vai crescer para templo santo no Senhor. Então o nosso alvo, nosso objetivo é crescer, não é a gente aceitar Jesus e ficar lá do jeito que você estava, não. Tem um caminho, tem um plano, tem um propósito, tem um projeto de Deus para a sua vida. Ele quer que você seja a expressão dele na terra. Ele quer que as outras pessoas te vejam como, aquela ali
ela está seguindo. Através dos frutos conhecereis. Não é através de enganação, ou de marketing, ou de técnica. É vida na vida. Então, o edifício bem ajustado, que vai crescer em cima do fundamento da pedra que é Jesus, ele cresce para templo santo no Senhor. No verso 22 de Efésios 2 continua: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então só está ratificando aquilo que a gente vem falando. É em espírito que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e caminha nele e faz intimidade com ele. Então, e olha só, mais alguns detalhes sobre essa situação da gente ser carta viva, dele ser a pedra de esquina e que ele vai transformar o nosso coração. Então, ele vai trocar o nosso coração de pedra em coração de carne, né? O 2 Coríntios 3, verso 3, que eu já li, eu vou tomar liberdade de ler de novo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministradas por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E já lá antes, em Gênesis, já anunciava que isso iria acontecer. Em Êxodo 34:1, então disse o Senhor a Moisés: lava 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu crebaste. Só para ver que antes escreveu a tábua de pedra. E agora é no nosso coração que foi escrita através de Jesus. Quando ele morreu, ressuscitou, ele venceu a morte, ele subiu ao céu e deixou o Espírito Santo conosco. Ezequiel 36:26 também vai falar de como ele trocou o nosso coração. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, se a gente for olhar para a gente mesmo, a gente é duro como pedra. Só Jesus, só o Espírito Santo, a imersão na vida dele vai nos dar misericórdia, vai nos dar amor. Então, a gente precisa, para que esse amor se expanda, para que a gente cresça como edifício vivo, né? E aí, eu vou ter que te perguntar, você vai aceitar Jesus como a pedra de esquina da sua construção? Você vai aceitar que o Espírito Santo substitua o seu espírito e você tenha esse coração mole, coração de carne? Ou vai continuar com o coração duro, coração de pedra? Bom, antes de terminar, eu vou falar mais um pouquinho sobre como que o mundo lê o cristão, né? Em muitas culturas secularizadas, quer dizer que não tem Bíblia, né? Ou eles não se importam com a leitura da Bíblia, a pessoa vai observar o testemunho daquela pessoa que tem ou que está vivendo de acordo com a palavra. Então, vai ser um testemunho. Então, o cristão é como a Bíblia que o mundo lê. Se não tiver Bíblia, e tiver, porque em todos os países perseguidos, na Coreia do Norte, na China, em vários outros países, no Irã, não pode ter Bíblia. Mas não há como você impedir o agir de Deus. Existe. Então, aqueles que não possuem a Bíblia, aqueles que estão de fora, ele lê a vida do cristão como se fosse a Bíblia. Ele vai observar, ele vai procurar. Vamos ver se essa pessoa aí está refletindo aquilo, né? Então, enquanto a Bíblia, que é uma palavra escrita, ela parece ser estática, ela parece ser um livro de páginas, né? De papel fininho, né? Para caber tanta folha, né? Ela precisa de uma interpretação. E, na verdade,
A tradução da Bíblia é a minha vida, é a vida de quem é cristão. As pessoas observam como você reage à pressão, como você reage a perdas financeiras, aos problemas de saúde, como você trata aqueles que não podem te recompensar, tipo o garçom, né, o faxineiro, o pobre, como você lida com divergências políticas ou pessoais, a forma como você debate, está tudo sob observação. Então, o conteúdo da carta de que a gente se tornou em Cristo Jesus é o caráter de Cristo. Então, a mensagem principal da carta é a sua vida, né? É a doutrina, é o conhecimento que você vai obter ali, e esse conhecimento não é intelectual apenas, é um conhecimento que transforma a nossa ação, a nossa atitude. Então, o mundo vai ter que achar em você paciência, amor, bondade, né? Alegria, que são os frutos do Espírito Santo. E há uma responsabilidade nisso. Então, essa carta é escrita com o Espírito do Deus vivo. Então, nós temos a responsabilidade de não, vamos dizer assim, adulterar a mensagem. Como assim? Eu vou falar que sou cristã e tenho uma atitude totalmente diferente daquilo, né? Claro que temos erros, porque se não tivéssemos, faríamos Deus mentiroso, porque ele falou que só há um, que é Jesus, que é perfeito. Desculpa, gente. Olha, então, se é o Espírito do Deus vivo que habita em nós, nós temos que refletir isso. Nós não podemos ser hipócritas, a gente tem que ser autêntico. Se a tinta que essa carta está sendo escrita no nosso coração é do Espírito Santo, ela não pode ser superficial, ela tem que ser genuína, tem que ser autêntica. Então, nós precisamos de viver uma fé íntegra, não uma vida dupla. Domingo eu vou lá, faço, né, sigo o ritual do culto, na segunda ninguém me segura, porque, como diz, muita gente fala, não pode pisar no meu calo. Se pisar, não me responsabilizo. Não é assim, não deve ser assim, ainda que possa existir situações assim. E, na verdade, em cada um de nós vai existir os desafios, as áreas que, por mais tempo que você esteja exposta à palavra de Deus, você não vai conseguir transformar. Eu creio que isso é como uma lembrança de que a gente não é todo-poderoso, de que a gente não vai conseguir, por nosso esforço, virar uma pessoa maravilhosa. Porque só há uma assim, que é Jesus. Tá? Então, há sempre alguns desafios. Tem áreas que é mais difícil a gente conseguir, mas o tentar é o mais importante. E nós devemos também reescrever essa carta, tipo assim, não, hoje eu pisei na bola, Jesus, me ajuda aí. Então, por quê? Porque é um processo e né, o Espírito Santo vai operando e a gente vai se deixando ser trabalhada, mas não é assim automático, é um processo, gasta tempo. A Valnice fala que a cura das emoções, a cura da alma, você está assim inteiro diante de Deus, é um processo que leva a vida inteira, né? Então, a gente precisa, né, de se expor e reescrever essa carta nos pontos que a gente pisou na bola, né? Então, a carta, ela também tem que ser uma carta de unidade. Se a igreja é a carta de Cristo, o que o mundo lê quando vê cristãos em conflito? Assim, divergência em muitas denominações, eu creio que isso não é problema. O problema é estar unidas num corpo, né, de doutrinas que une a Igreja Católica. São mais ou menos 10 pontos. Isso daí, a maioria delas tem. Agora, se eu gosto da igreja preta ou branca, se eu faço coisas assim que são detalhes, eu pelo menos não me preocupo muito por isso, porque há uma diversidade de gostos, há uma diversidade de pessoas que não infringindo os princípios elementares da fé em Cristo, eu acho que não tem assim muito problema. Então, o que a gente precisa ser? É essa carta viva
e ter responsabilidade, zelo, cuidado de manter o amor e o respeito mútuo, né? Então, é isso. Já vou partir para a conclusão. Então, nós somos a carta de Cristo inscrita pelo Espírito de Deus vivo em nosso coração. E para continuarmos sendo, Jesus Cristo tem que ser a base da nossa vida. Então, o desafio de ser a carta de Cristo hoje é garantir que, ao nos lerem, ao nos observarem, as pessoas não vejam aquela tinta fraca, falível, aquele monte de problema da nossa própria carne ou política, mas o brilho claro e transformador da graça de Cristo, escrita pelo Espírito Santo. Você não vai virar perfeito, não tem como, mas é um processo, é um caminho que cada dia você pode desejar e buscar ser essa pessoa melhor. E voltando ao versículo-chave, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Então vamos repetir após mim alguns versículos que eu achei importante hoje. Efésios 2:20, eu sou edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2:21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios 2:22, no qual também eu sou edificada, ele é edificado para a morada de Deus em espírito. 1 de Pedro 2:5, eu também, como pedra viva, sou edificado, casa espiritual. Sou edificado como sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, porque para mim, Jesus é a pedra de esquina sobre a qual eu fundamento a minha vida. E em nome de Jesus, Senhor, eu vou orar, eu vou, apresentar-me a Ti, Senhor. E eu te agradeço, porque o Senhor me criou, o Senhor criou quem está me vendo, o Senhor me deu vida a quem está aí do outro lado da tela. Eu te agradeço, Senhor, pelo amor incondicional que Jesus me ofereceu. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que estará comigo todos os dias até a consumação do século. E assim como está comigo, está com qualquer pessoa que te escolhe buscar te conhecer, estar contigo, ter comunhão contigo. Eu te agradeço porque o sangue de Jesus Cristo escreveu em meu coração a verdade da palavra viva. Eu te agradeço porque podes me guiar pelo santo e verdadeiro caminho, fundamentado na rocha que é Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe cada um. Tenha uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo, Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Beijo no coração.